Depois de chamar a maior chacina já realizada no Rio de Janeiro de sucesso, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai ter que encarar um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar até a sua cassação. Vamos entender o que está sendo julgado agora no plantão do Meteoro. Notícia importante, hein? Notícia importante para a gente trazer no nosso plantão. Sofia Laban, que está com a gente para trazer todas as informações. Lembrando que a Sofia está no @lente vermelha para você seguir a Sofia nas redes sociais. Onde que a gente pode te seguir, Sofia? Tô lá no Blue Sky e no Instagram. Boa, então segue a Sofia lá. Sofia, é interessante, né? Porque Cláudio Castro está em evidência no momento e, inclusive, pode ser que ele seja cassado. Pois é, Lúcio, a possibilidade existe, né? O julgamento já está com data marcada para o dia 4 de novembro, ou seja, já é na semana que vem. Tá aí, tá aí. Não é um julgamento só dele, além do Cláudio Castro, também está no processo aí o Rodrigo Bacelar, do União Brasil, e que atualmente é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que estão sendo acusados do quê? Estão sendo acusados aí de crimes eleitorais por causa do que ficou conhecido como o escândalo da CEPERJ, né? O que é a CEPERJ? É o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Eles teriam contratado de maneira ilegal funcionários da CEPERJ como cabos eleitorais. Mas só por causa disso? Gente, tem muita gente envolvida, mas muita gente envolvida. Nós estamos falando de 45 mil pessoas. Os valores que estão envolvidos nesse escândalo aí são milionários, literalmente milionários. Vamos lá para a Folha de São Paulo, que vai nos trazer, né? O TSE marca para 4 de novembro o julgamento que pode tornar Cláudio Castro inelegível. Vamos direto para a parte que nos interessa aqui da matéria, que vai nos contar aqui. Uma série de reportagens do UOL revelou que dezenas de milhares de pessoas foram contratadas sem transparência. Foram identificados indícios de uso político de projetos tocados pela Fundação CEPERJ e pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma investigação do Ministério Público do Rio descobriu saques de dinheiro vivo na boca do caixa. Ao todo, foram 248 milhões retirados em agências bancárias por dezenas de milhares de pessoas que entregariam o suposto esquema. Castro e Bacelar foram absolvidos pelo TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, em maio de 2024. Mas o Ministério Público Eleitoral recorreu ao TSE. Recorreu ao TSE, ficou parado esse processo aí por algum tempo, até que foi decidido colocar para votação lá no TSE, dos ministros do TSE, o julgamento. Agora, o entorno do Cláudio Castro tá preocupado, vamos dizer assim, eu ia dizer meio apreensivo, mas tá preocupado. Estão preocupados porque já tem alguns sinais de que a coisa pode entornar para o lado do Castro. Um deles é o voto de uma das ministras do TSE, a Isabel Galotti, em um outro caso, o caso Denário, que é o governador de Roraima, que ele está sendo julgado por um caso muito semelhante a esse do Cláudio Castro, e o voto da ministra Isabel Galotti foi um voto bastante crítico, bastante pesado contra o Denário. Então já se imagina que, ok, talvez venha um voto desse tipo para cima do Castro também. O caso do Denário ainda não está encerrado, porque daí outro ministro do TSE pediu vistas e daí, com isso, atrasa em 60 dias o julgamento. Mas esse voto em outro caso semelhante já deixa o pessoal meio aí apreensivo, o pessoal aí do lado do Castro, né? Meio apreensivo com essa história. E a outra é o timing, né? Que, como eu disse, ficou meses aí na gaveta do TSE esse caso, e ele resolve ser pautado justamente agora, após essa chacina que o Cláudio Castro cometeu aí no Rio de Janeiro. E pautado por quem? Pautado pela ministra do TSE, que atualmente é quem? Carmen Lúcia, aquela mesma lá do STF.
Vamos lá para a coluna da Malu Gaspar no Globo, que ela vai nos falar um pouquinho aí sobre essa preocupação do entorno aí do Castro, né? Julgamento que pode caçar Castro e torná-lo inelegível acende sinal de alerta entre aliados. Ela vai nos contar aqui, ó, no entorno de Castro, a avaliação é de que o TSE age politicamente e faz um movimento casado com o governo federal ao pautar o julgamento das ações em meio à repercussão da operação policial mais letal da história do Rio. A ofensiva resultou na morte de mais de 120 pessoas e colocou o Palácio Guanabara em rota de colisão com o Palácio do Planalto na crise de segurança pública. TSE pode ser um tribunal político, mas não pode ser um braço do governo Lula, diz uma fonte que acompanha de perto a dinâmica do tribunal. Para um integrante do PL com bom trânsito no meio jurídico, não é mera coincidência a Corte Eleitoral se debruçar nesse momento sobre processos tão delicados que podem implodir a carreira política do governador. É óbvio que o pessoal que é aliado do Castro, né, membros do PL, já vão fazer o discurso de ai meu Deus, é perseguição política, é perseguição política. Mas, gente, um caso aí que pode envolver dezenas de milhares de servidores públicos movimentando centenas de milhões de reais. A pergunta é mais o porquê que não foi julgado até agora, né? Mais do que perguntar, por que estão julgando só agora, é perguntar por que ainda não tinha sido julgado antes, né? E se isso já não fosse problema o suficiente para o Castro, tem outras ações que estão sendo movidas contra ele. E aí não há dúvidas de que elas estão sim relacionadas com esse massacre aí promovido pela PM do Rio de Janeiro, né? Uma delas foi aí movida pelo o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Faria, que acionou o STF pedindo o afastamento do Cláudio Castro, né, aqui no ICL Notícias. Vamos ver o que isso está envolvendo. É um documento obtido pela reportagem, aqui assinada pelo Kleber Lourenço. O parlamentar sustenta que o governador atuou conscientemente para proteger investigados e enfraquecer o trabalho da Polícia Federal e da Agência Nacional de Petróleo, que apuram fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a refinaria Refit, uma das maiores devedoras de ICMS do Estado. Segundo o texto, ao invés de apoiar instituições de controle, o governo do Rio se tornou um instrumento de defesa de um grupo econômico bilionário. Gente, a Refit, ela passou a ser investigada quando? Passou a ser investigada naquele caso lá do carbono oculto. Lembra aquele caso que teve a operação indo atrás das empresas que estavam relacionadas a Faria Lima e também a várias refinarias, vários postos de gasolina. Então, aí que entrou a Refit. Ao mesmo tempo que os caras estavam sendo investigados, vai lá o governador, que teria toda a razão do mundo para apoiar, já que ela é uma grande devedora, já que ela é uma grande, está sendo acusada aí, né, de ser uma, de estar fazendo, faltou a palavra, enfim, a questão de estar devendo para o Estado. Ele vai lá e não, tem que blindar, tem que blindar. A representação destaca que, logo após a interdição da Refit pela ANP, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação judicial pedindo a reabertura da refinaria, contrariando recomendações técnicas e o próprio interesse do Tesouro Estadual. O Estado, que deveria ser credor e fiscal, passou a agir como advogado do sonegador. Era essa a palavra, sonegação. Trechos da notícia, de fato, afirmam que há indícios de desvio de finalidade e captura institucional no seio do governo fluminense e apontam que Castro usou a máquina pública para blindar uma empresa investigada por crimes tributários. Pois é, gente, vocês veem. E, para além disso, tem a questão do Xandão, que também partiu para cima do Cláudio Castro. O que aconteceu? Uma ação do Conselho Nacional de Direitos Humanos foi movida lá para o STF e caiu na mão do Xandão, e o Xandão falou, bora lá, bora cobrar. Então tá aqui, coluna da Juliana Dalpiva, Moraes manda governador do Rio de Janeiro prestar esclarecimento sobre a operação. Que tipo de esclarecimento? Aqui, ó, o Xandão tá cobrando
Justificativa formal para ação e para uso de grau de força empregado, número de agentes envolvidos, mortos, feridos e detidos, uso de câmeras corporais e em viaturas, que já estão dizendo que faltou pilha nas câmeras, né? Preservação do local para perícia e atuação das corregedorias e medida de assistência às vítimas e suas famílias. Então, vocês veem quantas respostas que o Cláudio Castro tem que dar, né? Sobre a Refit, sobre a ação e sobre a própria campanha dele. Eu só digo uma coisa pro Cláudio Castro, amigo, se você resolve fazer uma operação desse tipo, né, um massacre desse tipo, toma cuidado com o teu teto, que se ele for de vidro, quebra rapidinho. E não é como se fosse alguma surpresa, né, Sofia? Porque se a gente pegar o histórico de governadores do Rio de Janeiro, não é muito bom, né? Colocar na tela aqui só pra gente relembrar, Wilson Witzel, afastado do cargo em agosto de 2020 por suspeitas de irregularidade e desvios na área de saúde na operação Trisindem, ou Três do Mesmo, em latim. O ex-governador negou as acusações e ele sofreu impeachment em abril de 21. Luiz Fernando Pezão, preso em novembro de 2018. Poucos dias antes do fim do mandato, ele recebeu voz de prisão dos agentes da Força Tarefa da Lava Jato no Palácio Laranjeiras, residência oficial. Na época, ele respondia a crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-governador ficou preso até dezembro de 2019, após uma decisão do STJ para libertá-lo. O ex-governador Sérgio Cabral foi preso em novembro de 2016, suspeito de receber propina para concessão de obras públicas. As penas dos 23 processos em que foi condenado chegavam a 425 anos. Ele foi solto após ficar 6 anos na cadeia e foi libertado em fevereiro do ano passado, nesse caso em 2023. Rosinha Garotinho foi presa com o marido em 2017 por crimes eleitorais. Eles negam a prática do crime. O marido dela e também ex-governador Antony Garotinho chegou a ser preso 3 vezes em um ano entre novembro de 2016 e novembro de 2017. Moreira Franco, que foi governador do Rio de Janeiro entre 87 e 91, foi preso em março de 2019 em uma operação da Lava Jato no Rio de Janeiro, que também tinha como alvo o ex-presidente Michel Temer. Em 2022, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o histórico dos governadores do Rio de Janeiro não são bons e o Cláudio Castro, ao que parece, vai entrar nessa cartelinha do bingo aí, Sofia. Agora, é vergonhoso que Cláudio Castro tenha vencido as últimas eleições em primeiro turno. Nem me fale. E ele muito provavelmente quer concorrer a senador. E eu tenho medo do que o Rio de Janeiro possa fazer caso ele venha de fato a concorrer. Exatamente. Não que eu aqui no Paraná, que elegeu o Moro, possa falar muito, mas... Pois é. Muito bem, e nós ficamos por aqui. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Conta aí pra gente. Um grande abraço. Até a próxima.